O Nubank vai quebrar? O Inter vai quebrar? Será mesmo que os bancos digitais vão falir? Entenda tudo agora nesse vídeo. Os bancos digitais vão falir? Entenda a verdade agora. Para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da SejaBest, trazendo mais um conteúdo maravilhoso para vocês. Então, troca justa, para você estar sempre bem informado, vídeos que a gente traz que faz você economizar dinheiro, se proteger, saber tudo sobre finanças, empreendedorismo e afins. Já se inscreve aqui, é só apertar um likezinho, é facilzinho aqui, se inscreve, deixa o like, deixa em comentários do que vocês vão achar do vídeo, a opinião de vocês. É muito importante ter essa troca porque vídeos nascem de comentários. Fazer um convite para você seguir a gente em todas as nossas redes sociais, inclusive na minha. A partir de agora vou estar compartilhando o meu dia a dia aqui da SejaBest, os bastidores, dicas sobre empreendedorismo, sobre time, sobre tudo. Então acompanhe lá. E para quem quer também acompanhar o desenrolar, porque esse é um tema que está em alta, eu vou explicar para vocês, mas ele vai ter ainda os próximos capítulos. Entrem no nosso Telegram, porque lá a gente traz notícias quentinhas todos os dias no mercado, produzidas aqui pela SejaBest e também organizando um compilado do mercado para vocês. Então, vamos deixar um link aqui na descrição para você entrar lá e acompanhar a gente. Venham comigo para esse vídeo. Bom, turminha, então, como bem mencionado, antes da gente entender se os bancos vão falir aqui no Brasil, qual que é os riscos que se tem, a gente precisa entender o que originou toda essa atmosfera, toda essa tensão aí nos mercados, principalmente no mercado financeiro, no mercado de crédito, que foi a quebra do Silicon Valley, ou mais conhecido como SVB, que é um banco que não tem nada de jovem, nada de fintech, inclusive um banco fundado, trazendo um dado bem estatístico para vocês, em 1983, a gente está falando de um banco que tem mais de 40 anos de história, estava no ranking como o 16º maior banco, maior instituição financeira dos Estados Unidos, e é o segundo maior crash, a gente fala, né, a maior quebra de uma instituição financeira desde 2008, naquela grande crise do subprime que abalou o mundo todo com uma grande recessão, uma grande crise. Então, a partir disso, obviamente, gerou um grande impacto, obviamente, no mercado, que inclusive arrastou mais um banco junto com ele nas consequências de tudo isso. Então, foi uma semana muito tensa para todos os mercados. Então, turma, para a gente entender o que aconteceu exatamente lá com o Silicon Valley, mais conhecido como SVB, foi que na quarta-feira da semana passada, o banco lançou aí um relatório com uma perda, um prejuízo de 1,8 bilhões de dólares. A gente está falando, convertendo a moeda nacional, quase 10 bilhões de reais, a partir do momento que fez uma liquidação de alguns títulos que estavam com uma, vamos dizer assim, uma depreciação, uma desvalorização e acabou reportando esse prejuízo. A partir desse momento já vinham tendo algumas notícias, alguns acompanhamentos, o clima já estava tenso e acabou que automaticamente após reportar esse grande prejuízo, aconteceu um efeito que a gente chama no mercado financeiro aí, praticamente um efeito dominó, onde as pessoas acabam correndo para os bancos para poder sacar os seus recursos. A partir do momento que muitas pessoas vão, o banco, obviamente, não tendo esses recursos, acaba podendo decretar falência. E aí o que aconteceu, inclusive, num histórico que eu vou ler para vocês com o Silicon Valley, justamente vocês vão entender que foi uma série de acontecimentos até, de fato, aí ter que o governo intervir, obviamente, lá o Fundo Garantidor Americano, entrar na jogada para evitar e acarretar numa maior crise ainda, uma cadeia que afeta as pessoas, empresas, ou seja, é um efeito dominó que aí tranca tudo. Então, por isso que o governo muitas vezes tem que agir rapidamente para estancar e não fazer, de fato, que às vezes uma crise em uma instituição afete o mercado todo e dê um crash muito maior, que foi o que aconteceu em 2008. E um pouco do que já está acontecendo, que eu vou trazer para vocês lá no mercado americano, de forma que o governo está agindo rápido de uma maneira mais eficiente, com os aprendizados de 2008 do que aconteceu lá. Então, para a gente só entender uma linha do tempo rápida, eu vou ler um negócio para vocês aqui. Para vocês verem o tamanho dessa instituição, tá? Eu vou trazer alguns dados rápidos, né? Então, como eu falei, foi fundado em 1983, o banco tinha um patrimônio líquido de 209 bilhões de dólares, em ativos 175 bilhões. Ano passado participou de 44% dos IPOs de empresas de tecnologia e de saúde nos Estados Unidos, ou seja, realmente é um banco que estava no Vale do Silício. Vale do Silício, para quem não está acompanhando, quem já sabe, né? É o, digamos de passagem lá, o polo da tecnologia, onde está Google, Meta, ou seja, todas as empresas disruptivas, inclusive a maior parte nasceu lá, e as que depois, sabendo que essas grandes estavam lá, se transformou realmente num grande polo. Todas as empresas indo para lá, ou seja, o grande polo de tecnologia de empresas disruptivas. E ele era o queridinho dessas instituições, inclusive muitas empresas no Brasil, disruptivas, captaram dinheiro do exterior e tinham contas neste banco. Então, ou seja, era o banco das startups, das empresas de tecnologia.
E aí o que aconteceu numa sequência? Né? Em 2020, com a pandemia, né, o Fed, que daí é o Banco Central americano, frouxou as regras do índice de Basileia, que eu já vou explicar isso para o Brasil, lá nos Estados Unidos, ou seja, os bancos não precisariam ter muita reserva técnica para poder emprestar o dinheiro dos correntistas. E aí aconteceu que em 2020, né, 21, 22, justamente a demanda de empréstimos caiu, então começou realmente a dar uma trancada no mercado. E para ajudar com essa baixa de demanda, ou seja, diminuindo os retornos do banco, o banco comprou alguns ativos de risco, muitos deles do Tesouro, e aí justamente com o aumento das taxas de juros do governo americano, assim como o Brasil teve essa alta sinistra, né? Então lá nos Estados Unidos a gente está falando inclusive de 0,25 chegando a 4,5% numa curva aí de praticamente um ano, é muito impacto. Até no Brasil a gente está acostumado, né, com grandes oscilações, o governo lá, o povo americano não está tão acostumado. Então com essa alta, de fato, acabou trazendo um grande prejuízo, desvalorizando esses títulos que o banco tinha, então ele teve que reportar esse prejuízo, porque de fato essa grana investida não valia mais o que valia, e aí com todas essas notícias as pessoas foram sacar grana e deu esse crash, né? Aconteceu o que aconteceu, o banco automaticamente ficou insolvente, e aí o governo teve que intervir através do fundo garantidor, o FDIC, que a gente chama lá nos Estados Unidos, e o próprio Banco Central, para evitar que essa cadeia se alastrasse. Agora, entendendo basicamente o que aconteceu, obviamente, isso tem um efeito muito negativo. Muitas empresas, grandes empresas americanas de tecnologia tinham muita grana lá e obviamente o governo e o fundo garantidor garantem só um valor, então muitas empresas têm sim um risco, embora o governo vai ajudar a resolver, mas isso é um efeito dominó, então tá um clima muito tenso, outros bancos perdendo muito valor de mercado, ou seja, tá tenso o negócio. Mas e aí, Gaspar? Entendi, legal, show. E aí, e no Brasil, o que vai acontecer com os nossos bancos aqui? Mas beleza, Gaspar, tu falou sobre banco americano, mas eu não tenho dinheiro lá fora, nem tenho tanto dinheiro aqui no Brasil. E de fato, o que acontece? Minha preocupação é os bancos aqui no Brasil vão quebrar, porque sim, eu tenho uma graninha numa conta lá no Nubank, no Banco Inter, no C6, no PagSeguro. E aí, né? Porque a gente sabe, por mais leigo que eu seja, que se nos Estados Unidos a coisa fica feia, pode ficar feia no Brasil. Então, se tem um banco americano quebrando, meu Deus, o que vai acontecer com os bancos brasileiros, né? Então eu vou explicar para vocês o que a gente deve olhar e quais são os riscos e também as garantias que você, consumidor, tem para se proteger de caso um dia algum banco quebre, porque se realmente um banco americano quebra, no Brasil um banco também pode quebrar. Embora a gente também tenha um mercado financeiro super seguro aqui no Brasil, super regulamentado, com várias situações para proteger o consumidor, a gente nunca está livre, a gente sabe disso, inclusive, obviamente, bancos já quebraram no Brasil, a gente sabe disso. Mas o que é mais importante, então, da gente entender, né, galera? Primeiro, impacto sim pode ocorrer, mas no primeiro momento eu acredito que o impacto, inclusive, pode se transformar numa arma positiva para o governo baixar as taxas de juros, porque entende-se que toda essa cadeia que está acontecendo nos Estados Unidos foi pela alta da taxa de juros. Como o Brasil, o governo já está querendo baixar, está pressionando aí o Banco Central para baixar a taxa de juros, automaticamente é mais um subsídio para mostrar, viu, ó, a taxa de juros está prejudicando o mercado americano, a gente tem que baixar. Inclusive o ministro Haddad, vamos deixar um print aqui, uma matéria, acabou falando que o Brasil tem espaço para baixar e agora com esses acontecimentos talvez seja o momento de a gente baixar a taxa de juros. Então o primeiro impacto pode de alguma maneira ser positivo. Agora existe a cadeia negativa, que é a instabilidade. Inclusive, a instabilidade é tão grande que justamente por Nubank, próprio Inter e bancos terem negócios nos Estados Unidos, alguns deles abrirem capital fora do Brasil, entendendo que esse banco era o queridinho das empresas de tecnologia, muitos boatos e rumores saíram de que eles estariam envolvidos de alguma maneira com risco de perder grana ou ter grana dentro do Silicon Valley. Mas aconteceu que todos, através de notas oficiais, desmentiram, inclusive tranquilizando seus investidores e clientes e correntistas que não tinham nada a ver com isso. Então o Nubank emitiu uma nota, o Inter emitiu uma nota e outros bancos também emitiram notas dizendo que não tem nenhum vínculo com o acontecimento lá do SVB. Agora, trazendo para uma realidade do Brasil, que risco eu tenho e qual o risco desses bancos quebrarem? Bom, pessoal, primeiramente eu diria que pelas atitudes que o governo americano tomou rapidamente em estancar isso, primeiro protegendo eles, não vão pensar fora dos Estados Unidos, mas estão pensando neles, mas sim, de alguma maneira acaba tendo menos impacto quando a crise não se agrava lá para outros países. Agora, o risco que se tem, a desconfiança, a gente também por ser uma fintech ouve muitas pessoas, eu não sei, coisa digital, banco digital é furada, escuto de pessoas jovens, né, Nubank, essas coisas digital, XP, é tudo furado, isso aí
coisa para inglês ver, enfim, tem muitos rumores, né? Mas de fato o que a gente tem que se preocupar são com dados estatísticos. Então qual o risco? Para mim, na minha opinião, Gaspar aqui é muito baixo, até porque a gente tem que olhar índices de alguns bancos. E qual que é os dois índices que as pessoas, agora falando de investidores, têm que olhar principalmente para bancos? Depois eu vou falar para o consumidor, então fica até o final do vídeo que eu vou falar para você qual as garantias que você tem através do FGC. Então aqui nesse vídeo você vai entender o que é o FGC, qual a garantia que você tem e quais as coberturas que você tem sem talvez você nem saber, tá? Mas o interessante é sempre olhar índice de Basileia do banco, que é basicamente o que o banco versus o que ele empresta versus o que ele tem em caixa, ou seja, qual que é a disponibilidade de caixa dele, porque inclusive o Banco Central limita um mínimo, ou seja, se o banco tiver abaixo do mínimo de índice de Basileia, ele pode ter um problema e aí ele não pode mais emprestar, o Banco Central pode intervir, enfim. Então, basicamente entender o índice de Basileia. Então, quanto maior, mais seguro esse banco é, porque ele está emprestando, mas ele tem bastante dinheiro em caixa para evitar, como aconteceu lá no SVB, todo mundo tem que sacar, ou, por exemplo, eu tenho um X muito grande de pessoas que querem sacar e não tem esse dinheiro, então eu tenho que ter ali um índice médio para sustentar isso. Também olhar se o banco vem tendo lucro, vem tendo prejuízo, porque uma vez que eu tenho prejuízo eu preciso captar mais dinheiro para parar de pé. Se eu estou tendo lucro, qual que é esse lucro? E também se o prejuízo é algo saudável ou não, enfim, né? Porque a gente tem que fazer essas análises técnicas. Mas isso é mais para quem é investidor, está investindo, tem grana investida através dessas instituições. Mas a gente deu aqui um exemplo do Nubank e do Inter, até eu vou abrir os dois, embora tenha uma porrada, que eu vou deixar um link para vocês verem todos que são garantidos pelo FGC. Mas dados como, por exemplo, eu vou trazer aqui primeiro do Nubank, né? O Nubank hoje tem um índice de Basileia de 17,7%, isso significa que a cada R$100 emprestados, eles têm 17,7% em caixa, né? Então isso dá um índice de segurança, porque o Banco Central fala que o índice médio mínimo seria de 11% a 12%, então seria um bom índice. O banco reportou o primeiro lucro, né, no último relatório, 231 milhões, embora em 2019 e 2020 teve prejuízos, em 2021 conseguiu ter lucros e esse ano também vem reportando lucros. Então já está um pouco mais tranquilo do que foi lá atrás. Então se antes ninguém estava desconfiado, agora tem que ficar um pouco mais tranquilo. Já analisando também uma comparação Banco Inter, seriam os dois maiores bancos aí do mercado, falando em bancos digitais, o Banco Inter já possui um índice de Basileia de 29,8%, ou seja, quase 30%. Então, praticamente o dobro aí do Nubank, porém ao mesmo tempo o banco reportou, embora o banco que sempre teve lucros, né, o último relatório um prejuízo de 23,4 milhões, mas olhando aqui os últimos 3 anos praticamente dos seus balanços, 19, 20, 21, todos com lucros, ou seja, um banco que vem trabalhando de maneira muito sólida. Então dificilmente aqui, vamos dizer, o Inter estaria com risco aí de quebrar. Agora, o que é mais importante para você? Como dói no meu bolso efetivamente, Gaspar? Agora eu vou explicar para você sobre o FGC. Então, galerinha, entendendo os riscos ou não de os bancos quebrar, já entendemos um pouco aqui qual para você que é consumidor, o que efetivamente pode acontecer na sua vida caso um banco digital venha a quebrar no Brasil e você tiver dinheiro lá. Para isso, você estaria seguro até uma certa quantia, porque no Brasil, assim como lá nos Estados Unidos existe, aqui também existe o Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, que foi criado na década de 90 como uma tendência mundial para ajudar a dar mais segurança para o mercado financeiro, garantindo os consumidores a terem uma proteção de crédito caso o banco possa ter algum problema. Porque é diferente, exemplo, de uma corretora, para quem é investidor, que você compra um título, o título é seu e caso a corretora venha a quebrar, o título é seu, você só vai mudar a custódia ou transferir ele para outro lugar. Num banco, caso o banco quebre, o dinheiro que estava lá, digamos de passagem, não é seu, né? Se o banco for liquidado ou quebrar, digamos de passagem, você perderia esse dinheiro. Então foi criado o Fundo Garantidor de Crédito, que no Brasil ele tem uma cobertura de até R$250 mil por instituição, com limite de até R$1 milhão por CPF. Ou seja, se eu tiver 1 milhão em um único banco e esse banco quebrar, o Fundo Garantidor me cobre só 250 mil. Agora, se eu tiver 250 mil em 4 bancos distintos e claro que a possibilidade é quase zero, mas caso acontecesse os 4 quebrar, eu recuperaria meus R$1 milhão. Então ele dá essa cobertura de R$250 mil por CPF, limitados até R$1 milhão no total. E o que é interessante, né, galera? Então ele foi criado, os próprios bancos contribuem com seus resultados, ou seja, para ter esse fundo garantidor. E quem que participa, né? Vou ler aqui, vou deixar depois o link para vocês, né? Bancos múltiplos, comerciais, de investimento, desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Sociedade de Crédito Imobiliário, Companhias Hipotecárias, Associação de Poupança e Empréstimo, enfim. Então, existe uma série aí de instituições que participam. E no site você tem as que estão participantes, inclusive, como eu falei, Banco Inter, Nubank, estão todos aqui dentro. E o que de fato, né, o FGC
protege, tá? Porque não é tudo, mas o que de fato protege. Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio, depósitos de poupança, letras de crédito, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras do agronegócio, depósitos a prazo com ou sem emissão de RDB, que é recebível de depósito bancário, depósitos mantidos em conta não movimentáveis por cheque destinados a registro e controle de fluxos referentes à prestação de serviço de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões similares e operações comprometidas que têm como objetivo emitidos após 8 de março de 2012 por empresas ligadas. Eu vou deixar esse link para vocês, ou seja, se você tiver, por exemplo, um título desses ou de alguma maneira um dinheiro em conta, você estaria protegido pelo FGC. Então por que eu estou explicando para você? Porque se você não sabia, agora você sabe como consumidor aí na ponta, que mesmo que caso uma instituição dessa venha a ter um problema, você estaria garantido nestes valores e nesses produtos. Agora, claro, Gaspar, mas e aí? Então eu devo deixar meu dinheiro porque surgiu essa dinâmica do mercado. Ah, vamos tirar o dinheiro, os bancos vão quebrar. E galera, é isso que realmente faz um banco quebrar, né? Quando a gente tem esse efeito aí no mercado, esse pessimismo das pessoas, ou seja, um banco pode estar saudável, mas se todo mundo decidir tirar o seu dinheiro, como vocês viram, o índice de Basileia nunca é 100%. Então, se todo mundo ao mesmo tempo decidir, o banco quebra, qualquer banco quebra, né? Então, o fato é a gente ter muito cuidado em proliferar as desconfianças, o tipo de comentário que a gente faz para o mercado, porque de fato isso é o que atrapalha e pode pôr em risco uma empresa saudável, uma empresa do mercado que vem fazendo um bom trabalho. Então, tome muito cuidado com isso. Agora, devo ou não ter meu dinheiro? O que eu sempre digo é o seguinte, se você tem uma proteção e você pode ter, né, você tem em conta 500 mil, 600 mil, 1 milhão, você não está confortável, pulverize seu dinheiro dentro de uma cobertura. E claro, agora se eu tenho muita grana, né, e realmente eu estou concentrado no banco digital, sim, você pode pulverizar. E a tendência é, eu dou um exemplo, né, entre o Itaú e o Nubank, o Itaú tem muito mais história, é um banco muito mais sólido, enfim, é muito mais difícil, né, quando você olha índice histórico e tudo mais, de dar um problema do que um banco digital. Estou dizendo que o Nubank vai dar? Não estou dizendo isso. Mas eu posso pulverizar, não tem porque ter todos os meus ovos em uma cestinha, mas para a grande massa da população, isso não tem talvez um impacto tão grande, mas você entenda que talvez aí no momento que você está prosperando na sua vida, você tem essas coberturas para você estar ligado em relação a tudo isso. Então, turminha, dei uma explicada básica, provavelmente a gente vai trazer mais conteúdos a respeito disso que está acontecendo, porque tem novos episódios para sair, então continue, se você não se inscreveu no começo, já se inscreve para estar acompanhando os próximos capítulos. Se você não seguiu as redes sociais, segue lá, @gasparmota, @seja.best e também entre para o Telegram que a gente vai estar subindo as notícias quentinhas em relação a tudo isso. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço, até a próxima e seja best você também.